Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, irmãos, filhos da nossa comunidade católica Nova Aliança, hoje estamos no vídeo número 7 desses comentários que estamos fazendo ao Pai Nosso, seguindo o nosso selo pastoral deste ano 2022, Orai sem cessar. Hoje é dia 18 de março de 2022, estamos no final do tríduo a São José e a ele consagramos este nosso humilde ensinamento, pedindo a sua paternal intercessão e a nossa homenagem, porque amanhã é o dia do nosso santo padroeiro. Vamos nos consagrar ao Espírito Santo depois de rezarmos o Pai Nosso. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor, coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Hoje estamos entrando em cheio na oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Como eu disse a vocês, vamos nos valer dos ensinamentos, dos comentários de Santo Tomás de Aquino e também de citações do Catecismo Romano, também conhecido o Catecismo de Trento. O para casa ficará por conta de cada um de vocês, com as citações do Catecismo do Vaticano II, que seguirão junto ao texto logo abaixo deste vídeo. Santo Tomás começa dando uma resposta para uma pergunta que ele mesmo faz. Como é que Deus é Pai? Hoje esse nosso vídeo vai comentar o Pai. Como é que Deus é Pai?
E Santo Tomás dá 3 respostas. Deus é Pai por causa do modo especial como ele nos criou. Deus é Pai por causa da solicitude particular que tem para com toda a humanidade, para com cada um de nós, para com você, no governo do universo, no governo do meu universo, no governo do universo de cada ser humano. Essa é a nossa fé. E, em terceiro lugar, Deus é Pai, porque Ele nos adotou como filhos. Por outra parte, o catecismo romano, seguindo a mesma linha praticamente de Santo Tomás, diz que Deus é Pai como Criador, Deus é Pai como providência, e, em terceiro lugar, Deus é Pai, sobretudo, como Redentor. Então, vamos à citação bíblica, da qual se valeu Santo Tomás, e também o Catecismo Romano, que de todos é muito conhecido. Está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 seguintes. Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais da terra e tudo o que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o ser humano, Deus cria cada ser humano à sua imagem e semelhança, como comenta Santo Tomás. Imagem e semelhanças estas que não imprimiu em nenhuma outra criatura inferior ao homem. Vamos atualizar esta palavra de Santo Tomás. Hoje nós vemos na nossa sociedade, muito perto de nós, talvez dentro da nossa própria casa, talvez seja até um comportamento que você que me assiste tem, de tratar animais domésticos de estimação como se fossem seres humanos, chamando até de filhinha, filhinho, olha o papai, olha a mamãe, dirigindo-se a um cachorro, a um gato. Nós estamos diante de uma sociedade realmente que ignora a sua própria dignidade. Deus criou apenas o ser humano à sua imagem e semelhança, isto é, um ser humano inteligente, capaz de usar a sua liberdade, o querer. Portanto, já fica aqui uma distinção imensa entre ser criatura de Deus, uma criatura animada ou inanimada, animada de vida vegetativa, de vida animal, ou um ser humano diferenciado infinitamente, porque é a imagem e semelhança de Deus. Cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos criados à imagem daquela imagem verdadeiramente
essencialmente fiel à matriz, ao Pai, que é Jesus. E no Filho, nós vamos aperfeiçoando esta imagem até nos configurarmos com Jesus por obra do Espírito Santo em nós. O Catecismo Romano comenta assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não conferiu igual prerrogativa aos outros seres animados. Vejam a concordância. E faz, entre parênteses, o seguinte comentário: não, outros seres animados, entenda-se, criaturas corpóreas, portanto, com corpo, com matéria, uma vez que na natureza angélica há também uma imagem e semelhança de Deus. Mas os anjos estão numa categoria superior à nossa. Então, não contradiz Santo Tomás, que diz que Deus não imprimiu em nenhuma outra criatura a sua imagem e semelhança, criatura inferior ao homem. Mas na criatura angélica, como dá um passo explicativo a mais, Deus imprimiu, como diz aqui, uma imagem e semelhança sua. As Sagradas Escrituras dão a Deus o nome de Pai de todos os homens, tanto dos fiéis como dos infiéis. Os seres batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo podem ser, ao longo da sua vida, fiéis a este batismo, mas podem também se desviar e sendo qualificados de infiéis. Mesmo na sua infidelidade, um batizado continua sendo imagem e semelhança do Pai. Por causa do pecado, nós somos uma imagem, como diz o Santini, né, no seu canto, uma imagem de Deus fraudada, falsificada, mas sempre em direção, sempre desejando se deixar purificar pela ação de Deus em nós. Como é que eu posso dizer que Deus é Pai também dos infiéis? Isto é, também daquelas pessoas que não estão afinados com o projeto do Pai, né? Não estão se identificando, caminhando nas pegadas do nosso Pai. Isso nós vemos no Evangelho segundo São Mateus, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, no capítulo 5, estamos no Sermão da Montanha, no versículos 43 e seguintes, muito conhecidos de nós também. Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, olhem a autoridade de Jesus, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Portanto, se é assim que o Pai trata os homens maus e bons, justos e injustos, fiéis ou infiéis, nós que somos filhos de Deus, que queremos expressar esse desejo do nosso coração
de sermos cada vez mais aproximados da imagem e semelhança do nosso Deus, que é Pai, temos que nos comportar como Ele se comporta, como Ele faz. Nascer o sol, cair a chuva, tanto sobre os bons como sobre os maus. Então, aí, quando nós rezamos Pai Nosso, e somos pessoas que procuram esta identificação, é como se Deus dissesse automaticamente: filho meu. Segundo ponto, porque Deus, como é que nós podemos considerar Deus Pai? Por causa da sua providência, do modo como ele governa o universo. E como eu disse no começo, o universo mundo, o universo pessoal, o universo social, o universo humano, eclesial, comunidade. Em todos esses setores, Deus é sempre aquele que exerce uma solicitude, um cuidado, como diz Santo Tomás, especial. Nada escapa ao seu governo, nada, ao poder de Deus, sendo esse governo exercido de modo diferente em relação a nós, seres humanos, e em relação às criaturas inferiores a nós. E Santo Tomás dá uma explicação interessante. Como é que ele governa os seres humanos, os seres inferiores a nós? Eles são governados como escravos. Os animais, por exemplo, são conduzidos por seus instintos, criados por Deus para eles. Então, eles não têm querer, eles não têm vontade, eles não têm liberdade. O instinto é que comanda tudo e Deus, criador da lei natural para cada animal, está no comando deles também. Mas a nós, seres humanos, Deus é Pai e governa cada um de nós como senhores, como imagem e semelhança dele, com dignidade, podendo exercer a sua plena liberdade. Então, Deus nos chama e nos propõe e nós aceitamos ou não aquilo que Deus ordena ou aquilo que Deus nos exorta a fazer. No livro da Sabedoria, capítulo 14, versículo 3, a palavra de Deus diz, em forma de oração, falando a Deus, o autor diz assim: é a tua sabedoria, ó Pai, já lá no Antigo Testamento. Mas trata esse termo Pai no Antigo Testamento é entendido como Criador. Não no último sentido que São Tomás coloca, como adotou-nos como filhos. É a tua providência, ó Pai, que segura o leme da embarcação, porque até no mar abriste o caminho a uma rota seguríssima entre as ondas. Era assim que os sábios da antiguidade, observando os fenômenos da natureza, percebiam a ação providencial do Senhor, comandando as águas do oceano, dando rumo aos navegantes, como um timoneiro, como aquele que manobra o leme do barquinho da vida da humanidade, do seu barquinho, da minha vida.
No mesmo livro da Sabedoria, capítulo 12, versículo 18, há uma citação muito linda. No entanto, dizendo a Deus, né? Dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande moderação. Esta a fé que nós temos. Deus não nos trata segundo a nossa maldade, a nossa malícia. Deus não governa o mundo segundo a maldade, a malícia dos governantes deste mundo. Mas ele julga com clemência e governa as leis da natureza com moderação. Porque se quisesses, ó Deus, estaria no teu alcance fazer uso do teu poder. Então a gente tem que aplicar essas coisas ao nosso dia a dia. Ao ouvirmos as notícias das guerras que estamos assistindo agora, da pandemia, dessas desgraças todas que parecem não ter fim, ao contrário, parecem num crescente, temos que ter esta mentalidade do livro da sabedoria, né? E temos que ter fé também, que o exercício do poder de Deus sobre a nossa vida é um exercício clemente, misericordioso da sua autoridade. Mas é Deus que está no comando e tudo faz para que nós nos voltemos para Ele. Tudo que Deus faz ou permite que aconteça é para que nós nos voltemos para Ele como filhos, com a dignidade de criaturas criadas à imagem e semelhança dele. O Catecismo Romano, no ponto número 9, no último parágrafo, diz assim: quanto mais perdidos nos sentimos e mais privados do auxílio divino, tanto mais Deus nos procura e protege com a sua imensa bondade e providência. Porquanto suspende a espada que havia levantado na sua cólera e não cessa de distribuir os inesgotáveis tesouros da sua misericórdia. Então, quando nós nos sentimos perdidos, privados do auxílio de Deus, como que nos sentimos abandonados por Deus, esquecidos de Deus, então é tanto mais aí que temos que acreditar, e fé é uma questão de querer. Eu quero entender, crer que Deus me procura, que Deus me protege, que através desses acontecimentos todos indesejáveis, cruéis, maldosos, dolorosos, Deus está no comando da minha vida. Deus é meu Pai. Eu ponho algumas citações aqui, que vão estar no texto que acompanha esse vídeo, mas eu quero fazer um comentário ao Salmo 77, versículos 13, de 7 a 13. De noite, olha que bonito a radiografia que o salmista faz da sua própria alma. De noite meditava no meu coração, refletia e esquadrinhava o meu espírito.
Acaso Deus nos rejeitará para sempre e não voltará a ser-nos ainda propício? Terá acabado para sempre a sua misericórdia? Terá cessado a sua palavra de geração em geração? Acaso Deus vai esquecer-se de ter compaixão ou na sua ira vai reter a sua ternura? É claro que o que é que o salmista estava esquadrinhando, estava meditando? Exatamente a tribulação daqueles dias, daqueles tempos, né? Nós temos, a humanidade, desde que pecou, conhece tempos de tribulação. Mas, no versículo 11, ele disse: este é o meu tormento. Ficar esquadrinhando, né? Ficar esquadrinhando, ficar remoendo na minha cabeça as coisas ruins pelas quais eu estou passando. Este é o meu tormento. A mão de Deus, a destra de Deus mudou com relação a mim. Já não é mais a mesma. Mas vou me lembrar das obras do Senhor. Vou me lembrar das tuas maravilhas desde o início. Vou considerar todos os teus feitos, meditar as tuas proezas. Ó Deus, na santidade está o teu caminho. Esta é a verdadeira oração que agrada a Deus. Mesmo na tribulação, reconhecer a ação misericordiosa de Deus. Como diz o Catecismo de Trento, Deus não cessa de distribuir os inesgotáveis tesouros da sua misericórdia. Finalmente, ainda Santo Tomás, por que é que nós podemos chamar a Deus de Pai? Porque Ele nos adotou. E como filhos adotivos, nós temos que pensar uma coisa: o filho adotivo é o filho escolhido. Pensemos aqui na nossa realidade humana. Um casal ou um homem ou uma mulher resolvem adotar uma criança. Eles vão escolher aquela criança. O filho natural não é escolhido. Hoje a bioética está debandada, né? Você vai escolher a cor do olho, o sexo, tipo de cabelo, você vai escolher tudo, a genética, né? Até um certo ponto. Mas não foi assim que Deus estabeleceu. Pai e mãe não escolhem o filho natural. Eles acolhem aquele que Deus desconfia. O adotado é escolhido. Então, quando eu penso assim, né? Quando eu penso, eu sou uma filha adotada, né? Adotiva de Deus. Deus me escolheu. Então, quando a palavra de Deus, no Antigo Testamento, várias passagens, diz, né? Eu te escolhi. Eu te escolhi. Poxa, está aqui. Santo Tomás dizendo, fez de nós herdeiros de todos os seus bens. Não somente de alguns pequenos bens, como outras criaturas. De fato, se Santo Tomás cita, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vós não recebestes espírito de escravos. Lembra que eu falei no começo? Deus governa os seres inferiores a nós como escravos. A nós nos governa como filhos livres. Vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo.
mas recebestes o Espírito, que por adoção vos torna filhos. E filho não tem medo de pai. Somos filhos no qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de uma vida eterna, feliz com Deus no céu. Essa é a nossa maior herança. Finalmente, o Catecismo de Trento vai dizer que Deus é Pai sobre tudo como Redentor. No ponto número 10 diz assim: a criação e o governo do mundo são também obra da redenção. Fatos adequados para evidenciar o traço principal porque Deus ama e protege o gênero humano. Olhem bem. Mas o Redentor não é Jesus? O Pai é Criador, Jesus é o Redentor, o Espírito Santo é santificador. Mas na ação de cada um, todos estão presentes e agindo. A redenção do homem excede, vai além, de tal maneira, as duas obras anteriores, quer dizer, o ápice da ação de Deus como Pai é ele ser redentor. É como se fosse um crescendo, criador, provedor, né? Soberano, aquele que domina, aquele que governa com solicitude, e finalmente no ápice, o Pai também é redentor. Porque nosso Deus é Pai bondosíssimo e quis demonstrar por esse terceiro benefício, prestem atenção agora, como ele levava até ao extremo a superabundância do seu carinho paternal para conosco. Aonde é que nós vamos encontrar este carinho paternal superabundante do Pai para conosco? Exatamente no evangelista São João, que no capítulo 3, versículo 16, diz assim: de tal modo Deus amou o mundo, Deus Pai amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, entregou, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, no sacrifício redentor de Jesus na cruz, ali estava presente o Pai redentor no sacrifício de seu Filho Jesus, por amor a cada um de nós. O Pai estava sacrificando-se também no Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gostaria sempre que cada um fizesse esse pequeno exame de consciência no meio do dia ou no final do dia. Tenho sido fiel ao meu horário de oração pessoal? A minha oração tem sido uma conversa amorosa, amigável, íntima com Deus, agora tratando de Pai. Nessa semana, vocês vão ter o mesmo roteiro que vocês tinham no Querigma. Para cada dia da semana,
A cada encontro do querigma, vocês tinham, ou tem, né, quem ainda faz o querigma também, uma leitura bíblica para fazer. Nesse nosso curso sobre o Pai Nosso, vocês vão ler, vão ruminar aquilo que vocês encontrarem nos pontos do catecismo que vocês vão ler para cada dia da semana. Esta tarefa está postada no texto que vai logo abaixo do nosso vídeo. Também a orientação para a partilha, etc. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, porque a partir de agora as coisas vão entrando mais no assunto propriamente dito. Então, a todos vocês, meu abraço, a minha disponibilidade de coração para atendê-los pessoalmente, por telefone, por qualquer rede social nossa, para você tirar dúvidas ou para receber alguma orientação pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.